Olá pessoal, tudo bem? Apesar do cenário, esse vídeo não é de música. Hoje estou trazendo aqui a possibilidade da gente avaliar a coluna vertebral através da ultrassonografia, com o olhar do fisioterapeuta. Lógico que é uma vertente dessa avaliação, uma elaboração de um protocolo que estamos fazendo, e aí você vai acompanhar esse olhar. Tem todo o conhecimento da coluna vertebral, né? Então isso também te direciona a outros procedimentos, como por exemplo o procedimento injetável. Se você tiver o domínio da ultrassonografia, lógico, você vai ter essa facilidade de fazer com que o procedimento seja mais assertivo, que você consiga enxergar a agulha, né? E para todas as outras finalidades que o fisioterapeuta possa avaliar uma coluna. Então aqui, o objetivo não é somente para quem vai guiar procedimentos injetáveis na coluna, não. Aprender sobre as possibilidades da ultrassonografia com a coluna vertebral. E dito isso, eu preciso dizer também que esse já é um exame um pouquinho mais avançado, que a gente precisa um pouquinho mais de recurso do equipamento. Então o fisioterapeuta que vai fazer essa avaliação já sabe as bases da ultrassonografia, os 6 ajustes básicos que eu já ensinei aqui, o direcionamento da sonda, do transdutor, tudo aquilo que a gente já vem falando nesses últimos dias sobre a ultrassonografia. Agora a gente vai aplicar isso numa avaliação da coluna vertebral. Ok? Então vou projetar aqui um slidezinho só para a gente relembrar as possibilidades. Então a avaliação ultrassonográfica da coluna vertebral, segundo o meu conceito aqui, que eu vou trazer hoje. Então vale lembrar também que a revisão anatômica, a revisão das partes, né, da ultrassonografia que você vai fazer a avaliação é fundamental. Sem isso, não adianta nem encostar o transdutor no paciente. Se você não sabe a quantidade das vértebras, a posição das vértebras, as partes que compõem uma vértebra, né? O corpo, o processo espinhoso, o processo transverso, as facetas, a lâmina, tudo isso é fundamental antes de você concluir a ultrassonografia da coluna vertebral. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma vértebra, né? E a sonda, ela está posicionada em 3 partes diferentes. Na primeira figura à esquerda, nós temos ela aqui, ó, na lâmina, né? Então estou aqui na lâmina vertebral, entre uma e outra, no plano longitudinal, tá? Depois eu passei para a faceta, também no plano longitudinal, onde eu vou observar essa imagem assim, e depois no processo transverso por si só, ok? Então em cada parte dessa você vai direcionar a sua avaliação, é fundamental. Lógico que também, ainda não está aqui nessa imagem, mas o processo espinhoso é o nosso ponto de partida para essa avaliação. Então temos lá agora, tanto no plano transversal quanto no longitudinal, nós temos agora a avaliação no plano transversal. Notem que a gente está colocando ele aqui, ó, em cima, à direita, né? A primeira imagem é à direita. Em cima do processo espinhoso, para a gente analisar o processo espinhoso e os transversos, ou a lâmina ali, né, lateralmente, e depois entre os processos espinhosos. Então, direcionar para onde vai permanecer a sonda é fundamental para conhecer a imagem depois, e isso vai ser correlacionado aqui com as figuras. Então eu tenho lá, esse aqui é um estudo que os colegas fizeram, um protótipo da coluna vertebral, né? Colocaram imerso em água, e também é possível você estudar essas partes e observar como fica a imagem, se você não tiver um paciente no momento para fazer essa avaliação. Então temos lá, ó, aquela figura que o processo, que a sonda está no plano transverso e está em cima do processo transverso, estamos vendo ele aqui, ó, o processo transverso. Esse biquinho ali, o SP, né? Depois as 2 lâminas na lateral dele. Lembrar que aqui a gente tem a imagem de posterior para anterior, né? Então, essa visão.
Depois ele coloca aqui a sonda no plano longitudinal em cima do processo transverso. Notem os processos transversos também. Um à direita e um à esquerda, né? Um mais proximal à esquerda e o outro distal à direita. E entre eles está ali a nossa faceta, né? Entre uma lâmina e outra. É onde a gente vai estudar aquela distância entre eles dois. E na figura mais ao lado, você já está indo mais para a região do corpo vertebral. Então a gente já vê o canal vertebral ali, tá? As facetas, né? Bem vistas. Então, o processo transverso, bem laminar ali também. E aí dando esse sinal que ele chama sinal da cara do gato, né? Então são pontos importantes que você vai conseguir e ter que diferenciar durante essa avaliação. Agora no plano longitudinal, em cima aí do processo espinhoso, notem que a gente tem aí os processos espinhosos, essa parte óssea, que estão descendo ali, né? Então, sentido declínio para nós ali, crânio caudal, e aí entre as junções ali a gente está vendo a dura mater. Então são estruturas que é fundamental para o fisioterapeuta identificar. Notem que essa imagem, ela é feita aqui à direita com uma agulha entrando entre os processos espinhosos, né? Chegando lá na dura mater para fazer aí o anestesista que está fazendo um procedimento, né? E aí cabe o fisioterapeuta saber onde ele vai chegar com a agulha, qual é o objetivo dele, e dá para marcar esse objetivo, dá para mensurar esse objetivo, e eu vou fazer aqui também com a prática que eu vou desenvolver aqui com o aparelho. Depois disso a gente também está observando lá, ó, entre as lâminas, né? Então a dura mater também, a parte da medula espinhal. Então a gente está vendo aqui, ó, o processo transverso de L3, L4 e L5, as lâminas, né? O que a gente chama de faceta articular. Entre uma faceta e outra a gente vê até uma cartilagenzinha, e ali depois correndo as estruturas que vão lá no canal vertebral. Então é fundamental ter esse conhecimento. Ela já é um exame um pouquinho mais avançado, por isso que é um pouquinho mais dificultoso. Indo já para a lateral, né, para o processo transverso, a gente está vendo essa imagem, onde a gente vê como se fosse uma imagem da corcova do camelo, né? Uma, duas, ali a gente está vendo até três, né? Que é o processo transverso de L3, L4 e L5. E aí você vê lá as estruturas, o músculo espinhal também é fundamental. Esse PM que está embaixo já é o músculo psoas. Então, conhecer essas estruturas é fundamental para nós, por exemplo, para a gente avaliar se tem uma rotação da vértebra, se tem um pinçamento, né, da região do nervo. Então, tudo isso é capaz de identificar através dessa avaliação. Agora, mudamos o plano. Veja essa imagem que parece abrir uma borboleta ali, né? Que é o músculo espinhal ali. A gente tem o longuíssimo, o ilho costal, o espinhal, o músculo espinhal, bem perto ali do processo transverso. Ali a gente está vendo o SP lá em cima, que é o processo espinhoso nesse momento. Ele faz uma sombra acústica, e aqui abaixo as lâminas articulares, porque geralmente é nessa região que é introduzido algum medicamento, né, pelo fisioterapeuta aí, algum procedimento injetável. Então ele é capaz de identificar. Depois lá abaixo vem o corpo, aí o canal vertebral e sucessivamente, ok? Essa sombra acústica aí é do osso, então é bem interessante para nós observarmos isso. Temos ali agora a figura também nesse mesmo plano, né? Identificando lá o canal medular, né? Aí a estrutura mais ovalar aí, com os processos transversos saindo na lateral. É interessante porque cada imagem que você desliza o transdutor,
vai aparecendo estruturas diferentes, né? A gente está vendo ali o espaço epidural, né? A dura mater posterior. Então, toda essa região é fundamental você identificar, até mesmo para um procedimento que você quer fazer seguro, tá? Essas imagens estão contidas aí numa apresentação, né, que eu faço, mas também tem na internet sem problemas de encontrar. O que eu fiz agora? Agora eu fiz umas imagens do objetivo que eu tenho dentro de uma avaliação com o transdutor curvilíneo quando é adulto e o retilíneo quando é uma criança. Essa é uma criança, notem aqui que esse círculo verde está representando o meio da tela, onde eu posicionei o processo espinhoso. E nas laterais saindo, nós temos os processos transversos. Notem que eu mensurei do processo transverso até a pele, bilateralmente. Ambos deram 2 centímetros ou 20 milímetros. Então, nós não temos uma rotação da vértebra em direção à pele. Não tem essa rotação. Inclusive, quando eu passei aquela linha maior que está indo de um lado ao outro da tela e indo até em cima, eu estou fazendo um ângulo de quase 90 graus. Então tem 89,3 graus. O que significa que esse paciente não tem escoliose, por exemplo. Essa vértebra, ela não tem um desnível, né, para a possibilidade da escoliose. Ou, não somente da escoliose, mas aqui a gente está analisando a giba torácica. Quando há um aumento na região dos músculos posteriores, né, os espinhais, de um lado e não do outro, a gente chama isso de gibosidade. Então a gente tem ali a possibilidade de analisar quantos graus de gibosidade tem esse indivíduo. Esse não tem, né? Nessa região ele não apresenta. Aqui também, ó, coloquei o processo espinhoso bem lá central e mensurei bilateralmente o processo transverso. Notem que agora já tem uma diferença ali de 0,3 centímetros, né? Ou 3 milímetros, de 48 para 45, e isso pode ou não gerar algum pinçamento, alguma rotação dessa vértebra. Muito a gente observa os colegas da osteopatia, né? Trazendo aí os trusts para terapia de condução de tratamento. Isso também pode ser analisado antes e depois de uma manobra que você realize, quando você observa um desnível da coluna vertebral, e aí isso pode ser uma resposta positiva ao tratamento que você oferece. Então aqui a gente está vendo isso. Nessa imagem a gente já vê uma distância maior, né? De 45 para 50. Notem que ali a gente já tem uma rotação vertebral mais intensa, né? É nítido o desnível para nós, e esse desnível você pode corrigir aí ou não, né, com sua conduta terapêutica. Aqui eu não estou questionando a conduta terapêutica de ninguém, né? A oferta é do profissional que oferece esse tratamento, mas é uma possibilidade de você avaliar essa dinâmica. Notem que eu estou usando aqui um tracejado com uma bolinha onde eu marco o centro da minha tela, e tem ali um jogo da velha, né, uns quadradinhos preenchendo toda a minha tela. Isso é um recurso do aparelho ultraportátil, que o seu também tem. Cabe a nós estudarmos mais a fundo esse aparelho e colocar essas práticas, né? A gente pode guiar a agulha num grau que você queira com esse aparelho. Tudo é relacionado a esse aparelho, é fundamental que você estude. Já que você comprou esse equipamento, vamos nos aprofundar através dele. Essa imagem agora já também, além da distância, eu calculei o ângulo de cada lado, né? O ângulo que está fazendo ali do desnível. Nota que também tem uma diferença próximo de 5, tá? Então é uma outra maneira, além da distância, fazer um ângulo.
para a gente calcular essa possibilidade, tá? E aqui, além do ângulo, eu estou calculando também as extremidades, né, de cada processo transverso, para ver se ele tem alguma rotação levando a uma gibosidade desse paciente. E nesse caso o ângulo deu de 90 graus, a distância foi bilateralmente 44 milímetros, então ele não tem uma rotação dessa vértebra levando a esse aumento do ângulo para a gibosidade. Nessa próxima imagem a gente já tem uma diferença, né? A gente já vê que a distância ali tem 6 milímetros de diferença, tá? E quando a gente analisa, o ângulo aumentou em 5 graus, né? Vale lembrar que lá, quando a gente estuda na escoliose, acima de 10 graus, a gente já tem que ficar em observação do paciente para uma evolução de piora do quadro dele, né? E a ideia agora é a gente fazer com que a ultrassonografia tenha uma confiabilidade através dessa análise também com o escoliômetro. Vamos ver se essas medidas batem? Vamos fazer um estudo correlacionado a isso? Então é fundamental que isso seja o papel do fisioterapeuta durante uma pesquisa. É o que ele usa, né, no dia a dia. Então, na próxima imagem, eu tenho lá, ó, também um desnível considerável, né? A gente está vendo o processo espinhoso agora com o transdutor retilíneo, um processo, uma lâmina de um lado, uma lâmina do outro, e a gente tem ali uma diferença de 3 milímetros, com um ângulo também de 5 graus. Agora ele caiu abaixo, né, do 90, pode ser acima ou pode ser abaixo, dependendo como você faz a marcação desse ângulo. E nesse caso foi abaixo, também representando 5 graus de gibosidade nesse caso. É fundamental que a gente estude assim, através dessas percepções e também outras possibilidades da coluna vertebral, né? Entender que a gente ainda está iniciando um processo de avaliação com a coluna vertebral, ok? Tem alguns estudos, tem algumas possibilidades, muito relacionado ao outro profissional, não o fisioterapeuta, mas nós temos que começar a desenvolver dentro daquilo que a gente utiliza no dia a dia. Não é só para guiar terapia, é para um diagnóstico, é para um acompanhamento terapêutico, é para uma oferta terapêutica se tem qualidade ou não. Então, todas essas possibilidades estão à disposição do fisioterapeuta através da ultrassonografia. Cabe nós começarmos a pensar no que isso pode facilitar o meu dia a dia durante uma avaliação. Eu sei que com o dedo nós temos uma precisão legal, né? Ferramentas que utilizamos lá como o escoliômetro, o goniômetro, entre outras coisas, também tem uma fidelidade de mensuração. Mas quando você observa o que está acontecendo lá dentro, com a lanterna interna, que é a ultrassonografia, o padrão melhora. Eu consigo ver se de fato esse desnível está acontecendo por uma contratura muscular ou não. Então eu posso avaliar também a espessura do músculo. A área de secção transversa do músculo pode estar aumentada de um lado e do outro não, por conta de uma contratura ou até mesmo por conta da escoliose. Então são possibilidades de avaliação diversas que a gente tem que estudar e apresentar. Agora eu vou fazer um ao vivo aqui com o meu aparelho e vou projetar aqui na nossa tela, tá? Só um minuto. Então vamos lá, pessoal. Eu fiz alguns exames aqui que são para a gente analisar. Vou rodar aqui alguns exames. Primeiro esse aqui, né? Transdutor curvilíneo. Notem aqui que é importante para nós a presença da pleura, né, em movimento ali quando a gente aciona o vídeo. Então, ó, esse deslizamento aqui, ó, é o deslizamento da linha que a gente chama de linha pleural. Então isso é tomar cuidado na região torácica. A gente está vendo lá o processo espinhoso, o canal vertebral e as lâminas, né? Então, fundamental ter essa visão quando for fazer a ultrassonografia dessa região. Um outro vídeo aqui interessante é quando eu faço lá na região lombar.
que aí já estou vendo lá também, ó, o processo espinhoso, os processos transversos, o músculo, né? A gente divide em três, ó, o ilho costal mais afastado, o longuíssimo mais perto, e o espinhal bem próximo ao processo espinhal, canal vertebral. Então, identificar as estruturas para nós é fundamental. Olha aqui na faceta, ó, quando eu divido aqui, ó, olha aqui o processo articular, ó.